Olá e sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar sobre o mundo da animação. A animação consiste em dar movimento ou vida para um objeto. Isso é feito por meio de uma ilusão de movimento. Essa ilusão é criada quando temos várias imagens parecidas, porém com personagens ou objetos em posições diferentes em cada quadro. Biologicamente falando, o olho humano interpola essas imagens e as interpreta como se algo estivesse se movendo. Mas como é feita a animação? Bom, para começar, podemos dar uma olhada na workflow dos animadores, ou seja, o método que a maioria das animações seguem. Inicialmente, é elaborado um storyboard, uma folha com rascunhos, onde os detalhes de como as cenas irão acontecer e que falas serão ditas naquela cena. Depois que as vozes são gravadas, uma pequena versão animada do storyboard, chamada Animatic, é criada para ajudar os animadores a entender a cena. A partir desse ponto, o que segue é dependente dos diversos modos de animação. Agora, vamos dar uma olhada no método de animação tradicional frame a frame. Esse método precisa de quadros-chaves, onde contém a posição final e inicial de cada passo da animação. Entre esses quadros-chaves é necessário ter um desenho intermediário, que será feito tendo os quadros-chaves como base conforme a sequência do storyboard. Desenhar os quadros intermediários só é possível pela ajuda da mesa de luz, um aparelho que ilumina o papel por baixo e deixa o papel semi-transparente. Uma técnica usada para facilitar o trabalho dos animadores da animação tradicional é a rotoscopia. Ela consiste em gravar atores reais realizando possíveis movimentos para os personagens, para os artistas terem uma melhor noção de como o movimento do personagem irá seguir. Algumas vezes, os desenhos são diretamente traçados, mas em sua maioria são usados apenas de referência. Depois que todos os quadros estão prontos, é feita a finalização, normalmente à base de caneta ou tinta, em um papel transparente, por cima dos frames originais. O cenário é opcional, mas muitas vezes ele é uma imagem estática, detalhada, que é colocada atrás do personagem. Quando a finalização e os cenários estiverem prontos, é hora de fotografar. Cada quadro é fotografado juntamente do cenário e são colocados em sequência para dar a ilusão de movimento. Esse tipo de animação geralmente leva muito tempo e necessita de uma grande habilidade de desenho, mas os resultados normalmente são impressionantes. Para animação digital, podem ser usados diversos programas, como o Flash, o Adobe Animate, o Pencil 2D e o Toon Boom, além de outros. Normalmente, o método de animação digital consiste em desenhar o personagem separado por partes, sendo um desenho para cada parte do corpo, que serão juntadas no programa. Depois, é feito o ringing, ou seja, fazer pontos e conexões entre as partes do personagem para poder realizar movimentos facilmente. Esse método ajuda o usuário a ter uma grande liberdade na hora de animar, pois ele pode mexer, esticar, encolher e aumentar a parte do corpo a hora que quiser, diminuindo o trabalho e a habilidade necessária para esse tipo de animação. A variedade de ferramentas nos diferentes programas também oferece uma diversidade de efeitos visuais que não seriam possíveis na animação tradicional. A diferença da animação em 2D para a 3D é que na 2D são feitos desenhos em folhas de papel, ou seja, sem profundidade, fazendo com que se movam apenas pelo eixo vertical e horizontal. Já na animação em 3D, são usados modelos 3D, que possuem profundidade e 3 eixos de movimentação, como o vertical, o horizontal, frente e trás. Os personagens podem ser modelados e animados digitalmente com programas como Blender, 3ds Max, Maya e ZBrush. Com o uso das ferramentas de câmera, é possível criar cenas de diversos ângulos diferentes. A animação 3D possibilita um aspecto mais real, pelo uso de partículas, texturas, luz e outros fatores. A animação propriamente dita pode ser feita de duas maneiras, com um ring digital, dando ossos virtuais para os personagens, e animando controladamente cada parte do corpo, ou o motion capture, onde os atores reais usam roupas que captam seus movimentos, e tais movimentos são adicionados aos personagens. Esse tipo de animação utiliza pessoas ou objetos e envolve muita criatividade técnica. O stop motion mais comum normalmente utiliza bonecos feitos de massinha.
Para realizar esse tipo de animação, os personagens são colocados em uma posição e fotografados. Então, sua pose é mudada levemente e eles são fotografados de novo. O processo se repete, e quando as fotos são postas em ordem, há a ilusão de movimento. No cinema, os modelos precisam ser de materiais mais resistentes e maleáveis, já que é necessário ter uma longa duração, pois cada segundo de um filme são necessários aproximadamente 24 quadros. Mas não é apenas de desenho que se trata a animação. Para continuar a dar vida à cena, é necessária a música, o som ambiente, efeitos sonoros e falas dos personagens, se necessário. Para animações com fala, é feito o processo de dublagem. Esse é o processo onde dubladores, ou voice actors, gravam as falas dos personagens com entonação e emoção, a fim de reforçar a vida do personagem e dar a ele personalidade. A trilha sonora pode ser composta de diversas maneiras, como orquestra dedicada que grava tudo com instrumentos de verdade, ou por profissionais técnicos que mixam as músicas em programas. Para os efeitos sonoros, eles normalmente são feitos por profissionais na área, que usam diversos materiais para dar a ilusão de um efeito em específico. Por exemplo, raspar uma lixa para criar o som de um trem, ou usar cocos vazios para simular o galopar de um cavalo. Aqui vai um momento de curiosidade para vocês. Vocês sabiam que a animação não serve só como entretenimento? A animação serve também para ajudar os professores na sala de aula, podendo demonstrar o movimento de vários assuntos que não conseguimos ver normalmente, como por exemplo, como funciona o corpo humano, a circulação do sangue, entre outros conteúdos. A animação, no sistema educacional, chama a atenção dos aprendizes, já que atualmente as crianças estão em um mundo muito tecnológico. Com isso, eles acabam se interessando e se identificando com a animação. Além disso, ela mostra o movimento e o tempo de maneira próxima ao real. Ela também permite a interação e a aproximação dos alunos com o conteúdo, tornando-o relevante. Então, com isso, podemos ver que a animação em si serve para vários assuntos, podendo também entrar no mundo da educação para todas as idades. Para concluir, podemos dizer que existem diversos passos para cada tipo de animação, e cada uma é única de seu próprio jeito. Esse vídeo foi feito para a prova de questões de mídia digital, uma aula cheia de palestras sobre assuntos interessantes no ramo de design, com a nossa professora Rejane e seus colaboradores. Estudamos na PUC do Rio de Janeiro, fazendo o primeiro período de design com habilitação em mídia digital.